Boa noite, meus amores. Que a paz e a graça do Senhor esteja em cada coração. Gente, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo. Eu vou dizer assim que é um vídeo inédito. Por quê? Porque geralmente os vídeos que eu venho fazer, o bate-papo que eu venho fazer aqui com vocês, geralmente são bate-papo falando das coisas que eu consegui, das coisas de objetivos, de metas, de planos. E, gente, essa noite eu quero fazer um vídeo totalmente diferente. Eu quero fazer um vídeo contando para vocês como eu me senti durante esse 1 ano e 4 meses, de onde eu busquei força, aonde eu encontrei força. Quem está chegando novo aqui no meu canal, gente, quem está chegando nesse vídeo aqui de paraquedas, deixa eu contar para vocês. Neste canal aqui, eu conto a história da minha separação, de como tem sido cada mês eu aqui neste lugar, das minhas lutas. Me separei, me divorciei, vim morar dentro de um barraco de 4 vão com os meus filhos, certo? E desde esse dia eu não parei, eu não desisti. Eu continuo lutando, enfrentando as dificuldades, as barreiras, né, para poder chegar e dar e proporcionar uma vida melhor para mim e para meus filhos. Só que geralmente eu sempre conto de metas, de sonho. Hoje eu quero falar, gente, de sentimento. Hoje eu quero falar de coração. Hoje eu quero falar de como a gente se sente, de onde a gente deve buscar força. Pelo menos foi o que eu fiz na minha vida. E eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiramente, gente, eu quero falar para vocês que a separação é algo muito difícil. E quando acontece um divórcio nas nossas vidas, ninguém sai ganhando, todos saem perdendo. Eu quero dizer para vocês que é um sentimento de, eu não sei o que é que causou ou causa na vida de cada pessoa. Eu quero falar em relação à minha vida. Como eu me senti quando eu tomei a decisão de vir para cá, o porquê, como foi. Eu quero falar isso para vocês hoje. Certo, gente? Assim, ó. Eu vivi um relacionamento onde nunca foi bom. A verdade é essa. Porque eu creio que todo relacionamento, todo divórcio de um casamento, ele já dá para ver dentro do namoro. Às vezes a gente tenta insistir achando que um homem ou uma mulher pode mudar através do nosso amor, através da nossa dedicação. E não é assim. Talvez você conheça algum caso de alguém que realmente a pessoa tenha sido mudada ou transformada. E ali eles puderam, depois de ter um relacionamento muito atribulado, ter um relacionamento bom. Eu conheço pessoas assim. Mas assim, gente, isso não é com todas as pessoas. Infelizmente, a gente vive em um mundo onde as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Hoje você demonstrar amor é fraqueza. Hoje as pessoas querem estar sempre por cima. Hoje as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Então, hoje você ter um relacionamento hoje, forte, baseado, tá difícil. Até porque o que é que acontece? Geralmente, quando a gente conhece alguém, a gente já vai até aquela pessoa cheia de feridas de relacionamentos passados, sabe? Muitas vezes a gente encontra até uma pessoa boa na nossa vida, mas devido a feridas antigas, a gente acaba sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver. Todo mundo hoje, quando começa um relacionamento, vem com uma bagagem muito ruim, até porque hoje a gente termina um relacionamento, a gente mal se cura, mal procura entender o porquê que chegou aquele término e a gente já vai atrás de outra pessoa, já vai atrás de outro relacionamento, porque muitas vezes a gente quer mostrar para outras pessoas, até a gente mesmo, que a gente está seguindo a nossa vida, que a gente está bem e a gente não se dá o tempo da gente olhar pra gente, a gente não se dá o tempo de se curar, né? E aí os relacionamentos hoje é muito difícil, os relacionamentos hoje vingar, ou ao menos a gente ter um relacionamento saudável, sabe? Então, assim, o meu relacionamento hoje eu já tenho uma visão diferente, hoje curada do que eu passei lá atrás. Eu tenho totalmente uma visão totalmente diferente. Eu sempre, como eu falei no último vídeo que eu bati um papo, eu me sentia muito vítima de tudo. E hoje eu consigo pontuar aonde eu errei, eu consigo colocar os pontos no is, eu consigo entender onde teve meus erros também, certo? E assim, eu digo para vocês, recomeçar a nossa vida, principalmente com filhos, não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo muito desafiador.
Porque uma separação, um divórcio, ele mexe muito com o nosso emocional, sabe? Então a gente precisa firmar as nossas bases e a gente precisa se firmar, se segurar em alguma coisa, porque senão a gente não consegue. Quando eu vim para cá, gente, eu enfrentei inúmeras dificuldades, porque onde eu moro é um lugar muito distante de ponto de ônibus. O ponto de ônibus mais perto da minha casa é 1 quilômetro. Quando eu vim para cá, minhas duas filhas mais velhas estudavam e cada uma estudava em um bairro diferente. Eu tenho minha motinha, então eu levava uma pela manhã e a outra pela tarde, levava e pegava. Assim que eu cheguei, eu tinha essa luta de levar e pegar uma, levar e pegar outra. Certo? Minha filha de 18 anos foi morar com o avô porque ela está trabalhando durante o dia, estudando durante a noite. E aqui é muito difícil o carro à noite. O caminho do ponto para cá é muito mato, então ia ficar muito difícil para ela continuar morando aqui. Mas assim, isso não me aliviou, porque no ano que ela foi para casa do avô, a minha filha mais nova, a Radassa, ela começou a estudar também. Então eu continuo, né, na mesma rotina de levar uma e pegar outra, sabe? Então assim, que foi muito desafiador. Agora tá um pouco mais leve porque a minha filha mais velha, ela decidiu que vai fazer uma caminhadinha, então que ela vai fazer essa caminhada de 1 quilômetro indo e voltando e tá indo de ônibus. Mas assim, onde eu moro aqui, a gente não tem escola, não tem ônibus para vir buscar, porque na comunidade que eu moro, as únicas crianças que tem são as minhas crianças. E é um protocolo, tem que ter uma quantidade boa de clientes para poder enviar um ônibus, enfim. Então assim, eu tive muito desafio aqui com meus filhos em relação à escola. Quando eu cheguei aqui, meu filho Benjamin só tinha 2 meses, ele precisava vacinar todos os meses, então tinha esse desafio. Os meninos no início ficou doente aqui, eles ficavam muito doentes. Por quê? Porque o barraco é como o deserto. Durante o dia ele faz muito calor, mas durante a noite é muito frio. Então essa temperatura oscilava e os meninos direto ficavam doentes, ficavam gripados. E foi muito desafiador, gente. Quando a gente veio pra cá, a gente teve um intervalo aqui, que aqui a gente não passa em base, a nossa água aqui é de poço. Então, o que é que acontece? Deu um problema na bomba, a gente ficou quase 15 dias aqui sem água. A roupa do meu bebê mofou tudo. Foi um sacrifício eu comprando água mineral até para jogar em vaso sanitário. Eu só tenho aquele tanque que tá ali atrás, que é de 500 litros, 4 pessoas comigo, 5 usando. Esse tanque foi muito rápido, ainda mais a gente com bebê. Então, assim, a gente enfrentou muitos desafios para estar aqui, sabe? Mas por que eu vim para esse lugar? Porque no auge da minha separação, no auge, eu casada, na última briga que eu tive com o meu marido, eu chorei muito. Nesse dia, eu digo que não foi uma oração normal. Foi, na verdade, um clamor que eu levantei diante de Deus, né? Porque eu sempre achava que tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para poder resolver o meu casamento. Eu achava, poxa, se eu melhorasse nisso, se eu fizesse mais isso, se eu me calasse diante disso, se eu fizesse assim, eu achava que eu poderia dar alguma solução àquilo. Então, ao mesmo tempo que eu não queria mais o casamento, que eu já estava esgotada de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu achava que eu poderia consertar. Enquanto a gente acha que a gente tem um controle sobre alguma coisa, Deus ele não vai agir. Deus ele só age quando a gente entrega a ele de verdade. Deus só age quando a gente levanta um clamor a ele de verdade, quando a gente diz: Senhor, minhas forças foi até aqui, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu entrego a ti. Nessa última briga que eu tive com ele, eu já estava esgotada, gente. Eu já estava no meu limite. Inclusive, há umas semanas atrás, eu tinha tido um sonho aonde eu ficaria louca. Eu me vi louca no chão, arrastando no chão, como se eu fosse uma cobra. E naquela rastejando, eu gritava e começava a dizer: eu não quero enlouquecer, eu não quero enlouquecer. E eu já estando louca. E aí, gente, quando eu tive essa discussão, essa última discussão, eu comecei a gritar, mas eu não falava, eu gritava mesmo. E nos meus gritos eu dizia: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Era uma palavra que saía da minha boca: eu não aguento mais, Jesus, me ajude, meu Deus, me ajude. E ele saiu de casa e eu fui pro fundo da minha casa, sentei em um batentezinho que tinha lá no fundo da minha casa. E quando eu sentei, eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu quero uma estratégia.
Eu quero uma solução. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Gente, eu estava parida, eu só tinha 2 meses. Meu filho só tinha 2 meses nascido. Meu parto foi cesáreo. Então, assim, eu não estava no meu melhor momento para estar passando por tanto estresse, para mudança, para tantas coisas. E aí, naquele fundo daquela casa, Deus me mostrou esse lugar. Certo? Eu já tinha esse lugar aqui, como eu já falei em outros vídeos. Eu já tinha esse lugar há um tempo, certo? Quando eu ganhei aqui, isso aqui é uma ocupação. Em outras palavras, uma invasão, uma ocupação. Um lugar que foi ocupado. E aí loteou há alguns anos atrás. Hoje é uns 7 anos atrás hoje. Loteou. E deu um pedacinho de terra para todo mundo. E eu ganhei, só que eu não morava aqui. Quem cuidava daqui era meu pai. Eu vim aqui eventualmente uma vez ou outra. E no tempo a gente não podia fazer construção de bloco. A gente só poderia fazer construção de madeirite. Certo? Então eu tinha aqui um barraco de madeirite com 2 vãos, um banheiro e uma... Esqueci agora que bota aqui, passa água do vaso sanitário. Ah, esqueci o nome. Era o que a gente tinha e cercou. Era isso aqui que eu tinha. E quando eu falei assim, Senhor, eu preciso recomeçar. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Deus me mostrou esse lugar, só que eu ainda duvidei dentro de mim, porque eu achava que esse lugar aqui não era o lugar ideal para mim e minha família. Porque, como eu disse a vocês, eu morava numa casa grande, com 3 quartos, com sala, com cozinha, com garagem, com tudo. E você se vê morando em um barraco com 2 vãos, com 4 crianças, foi muito desafiador. Quando a gente chegou aqui, gente, tinha pingueira em cima da nossa cama. A gente acordava de madrugada com pingueira, sabe? Foi tudo muito difícil pra gente. Eu tinha muitos móveis, muitas coisas. Eu tive que doar uma boa parte das minhas coisas. Eu tive que vender. E eu trouxe 30% das minhas coisas pra cá. E quando eu trouxe, a metade das minhas coisas se estragou, porque aqui é muito frio. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não quero nem mexer aqui, porque tá bem conectadozinho. Mas a minha máquina de lavar mesmo, eu não tinha um ano quando eu tinha comprado aqui. O ferrugem tomou a minha máquina toda. Assim, as coisas aqui é muito frio. Então as coisas aqui se acabam, sabe? Roupa mofando e tanta coisa assim para poder me desanimar, para poder me fazer eu parar, para poder mexer com minha estrutura, mexer com minha mente. O calor, gente, era muito grande aqui. A gente ligava o ventilador, era aquele vento quente em cima dos meninos. Radassa com 2 anos e pouco, Benjamin com 2 meses, sabe? Mas eu perseverei. Eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, se o Senhor me colocou neste lugar, o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Então, assim, eu coloquei, gente, totalmente a minha confiança em Deus e eu não fiquei presa à circunstância. Eu entendi que eu estava como um ano que tem suas estações. Eu entendi que eu estava vivendo um inverno, mas eu tinha ciência que o verão iria chegar para mim. Eu tinha ciência que a primavera iria chegar para mim. E eu ainda espero esse dia. Sabe? Eu creio que as coisas de Deus não é no tempo que a gente quer, não é como a gente quer. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando eu vim morar aqui, gente, eu encontrei nesse lugar a paz que eu necessitava para minha vida. Porque às vezes é melhor você morar no fundo de um eirado, no fundo de um quintal, você comer um pedaço de pão seco e você ter paz do que você viver às vezes em uma casa boa, ampla, como eu vivia. Eu não tinha paz, eu não era feliz. Sabe, eu não tinha mais felicidade. Eu vivi uma vida miserável, eu andava de cabeça baixa, sabe, porque meu relacionamento era vergonhoso. Meu relacionamento era vergonhoso. Eu perdi o respeito diante de tantas pessoas por viver um relacionamento feio, sabe? Um relacionamento que não tinha respeito, um relacionamento onde não existia mais nada. O que existia era um relacionamento perturbado, conturbado, que não valia a pena estar ali. Sabe? Então, assim, quando eu cheguei aqui, Deus me trouxe várias coisas. Só que, assim, gente, muitas vezes a gente quer andar pelo nosso caminho, a gente quer fazer do nosso jeito. Eu creio que muitas coisas ainda não se concretizaram na minha vida, porque às vezes a gente desvia os nossos olhos dele. A gente quer apressar as coisas, a gente quer viver coisas, a gente quer dar um rolézão no mundo, fazer as coisas. E eu creio que isso tenha me tirado um pouco do foco, sabe? Mas graças a Deus, Deus é um Deus que ele me encontra, ele me busca, ele me traz de volta, me coloca no caminho, ele diz a direção é essa. E Deus sabe das minhas fragilidades, sabe dos meus erros, e mesmo assim, ele me escolheu.
Eu creio que hoje eu posso falar para algumas, para 100 mulheres, 200 mulheres, 300 mulheres, o meu vídeo mais visto nesse canal, eu acho que chegou a 3.000 visualizações, mas eu sei que Deus pode mudar esse quadro e eu falar para milhões de mulheres. Eu sei que Deus pode usar a minha vida para trazer conforto, trazer alívio, trazer direção na vida de outras mulheres. Então eu preciso passar por esse processo, porque eu creio assim, para Deus usar, antes de Deus trabalhar através de você, Deus ele trabalha primeiramente em você. Então eu creio que Deus esteja trabalhando na minha vida para que eu possa ter respaldo para falar não de algo que eu acho, mas de algo que eu estou vivendo, que eu vivi. E creio que esses vídeos vai ser como prova e testemunho daquilo que Deus fez através da minha vida. Eu vou dizer pra vocês, gente, é muito fácil, sabe? As pessoas dizem assim, ah, você vai conseguir, você vai chegar. É fácil a gente dizer. Mas quando a gente tá ali no processo, não é um processo fácil. Sabe? Não é fácil você ver suas coisas desorganizadas. Não é fácil você no teu conforto, sabe? Mas assim, eu confio em Deus. Eu sei que dias melhores chegarão para mim e para minha família. E eu coloco a minha confiança nele. Eu tiro os meus olhos da circunstância e coloco meus olhos nele. Porque a palavra do Senhor diz que a gente deve trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança, sabe? E muitas vezes assim, ó, tem uma passagem bíblica mesmo no livro de João, no capítulo 4, que fala que Jesus necessitava se encontrar com uma mulher. E esta mulher que Jesus foi encontrar no poço, Jesus fez toda uma estratégia para estar naquele lugar, naquele horário que aquela mulher tivesse. Não foi um encontro aconteceu, foi um encontro premeditado por Jesus para estar ali. E quando Jesus chega até aquela mulher, a Bíblia é clara em dizer, chama ela de mulher samaritana. A palavra do Senhor diz que essa mulher já tinha 5 maridos e o que ela tinha nem dela era. E depois que Jesus se apresentou a ela, vai mostrar bem claro que Jesus foi feito nela uma obra de transformação. Que aquela mulher que foi buscar água naquele poço, ela abandonou o seu cântaro e a palavra do Senhor diz que ela foi pregar, que ela se encontrou com o Messias, ela se encontrou com o tão aguardado Jesus. Então, assim, aquela mulher ela não se sentia digna, porque a palavra do Senhor diz que enquanto as mulheres casadas e as mulheres donzelas iam para o poço 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando o sol ainda não era tão quente, ou no final da tarde, quando o sol não era tão quente, essa mulher ia buscar água no horário de meio-dia, né? Os teólogos que estudam, os arqueólogos que estudam, falam que lá naquele lugar, naquele deserto, no horário mais ou menos de meio-dia, o sol chegava para mais de 40 graus. Imagine uma mulher ir buscando água naquele horário, porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres, porque biblicamente ela era uma mulher de má reputação, ela era uma mulher que ela viu os olhos que olhava para ela, ela mesmo se olhava, ela mesmo sabia quem ela era. Então a palavra do Senhor disse que Jesus precisava se encontrar com esta mulher, que Jesus precisava ter um encontro com essa mulher. E quando Jesus teve um encontro com ela, Jesus quebrou todos os tabus. O primeiro tabu de um homem ficar sócio com uma mulher de má reputação. Jesus quebrou o tabu de um judeu, que Jesus era judeu e ela era samaritana, e judeu e samaritana era inimigo. A palavra do Senhor diz que Jesus mandou 12 discípulos ir comprar comida para poder o encontro de Jesus com aquela mulher, seu encontro só ele e ela, para ela não se constranger, para ela não ficar envergonhada, para que Jesus pudesse trabalhar através da vida dela. E Jesus diz: se você beber da água que eu tenho para você, nunca mais você terá sede. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi lá e fez um dos maiores ministérios, trouxe tantas pessoas de Samaria para conhecer a Jesus, para ouvir a Jesus. Então eu creio que quando Jesus ele tem um propósito na vida de alguém, ele não procura as pessoas capacitadas ou as pessoas que automaticamente combinam com aquilo. Jesus usa quem ele quer usar, porque a palavra do Senhor Jesus diz assim, que Jesus ele sonda os nossos corações e Jesus é aquele que nos conhece, sabe? Então às vezes você se acha indigna, às vezes você se acha que você não é capaz, mas se Jesus te escolheu, ele vai te capacitar. Se Jesus te escolheu é porque Jesus consegue ver coisas que às vezes nem você mesmo vê dentro de você.
Às vezes você tem um coração contrito a Ele, você tem um coração rendido a Ele, você tem desejos dentro de você que Ele contempla isso, porque Jesus, Ele sonda. A palavra do Senhor diz também que quando Samuel, o profeta, foi ungir um dos filhos de Jessé, que Jesus diz, vai lá, unge um dos filhos de Jessé, que um dos filhos dele eu vou escolher para ser rei. A palavra de Deus diz que um profeta naquele tempo na terra era o porta-voz de Deus na terra, era um homem muito importante e respeitado. E aí o profeta chega na casa de Jessé e diz, Jessé, hoje eu quero conhecer todos os teus filhos. Eu quero conhecer todos os teus filhos, porque dentro de um deles, eu vou escolher um para que seja ungido, para que seja o novo rei de toda Israel. E a palavra do Senhor diz que Davi, um dos filhos dele, Davi, estava no campo e o pai não mandou chamar. Como é que um homem de tamanha importância está na sua casa e diz que quer conhecer todos os seus filhos, todos, e você tem um filho que está no campo e você não manda chamar? Eu entendo que é porque existia uma certa rejeição com Davi. Era um rejeitado, era um pequeno, era um que não era digno. E ele começou a passar os filhos dele mais forte, mais bonito, né? Aqueles que eram homens de guerra. E o próprio profeta, ele olhando os homens, principalmente o primeiro, o mais velho, quando ele viu, ele diz, esse vai ser ungido do Senhor. Esse homem aí é de boa aparência, é de bom porte, é guerreiro, é esse que vai ser. Só que Jesus repreende o profeta e diz, não se atente à aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê o que está fora e eu vejo o que está dentro. E esse homem aí, eu o rejeitei. E passaram todos os filhos e todos eles Deus rejeitou. E o profeta pergunta, acabou os seus filhos? Ele não, o mais moço está no campo. O mais moço está no campo. E o profeta diz, então manda chamá-lo, porque ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. E a palavra de Deus diz que Davi, ele foi ungido. E ele foi o novo rei. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? É que Deus, quando ele escolhe a quem ele sonda, a quem ele vê. Não é a quem se acha. Ah, eu sou escolhida porque isso, porque eu sou aquilo. Não. Porque Deus, ele não quer o que você mostra por fora. Deus quer aquilo que você tem por dentro. Então, meus amados, Deus, ele escolhe quem ele quer. E Deus me trouxe aqui, né? Deus me escolheu aqui para contar a minha história. Deus me escolheu aqui para trazer uma luz na vida de outras mulheres que passam pelo que eu estou passando, eu estou vivendo. E eu quero dizer para vocês que a minha força não foi encontrada em nada além de Deus. Em nada. Ele foi quem me fortaleceu e é Ele quem me fortalece até hoje. Porque por pior que seja um relacionamento que a gente viva, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é acostumado até com o que é ruim. Quando você vive muito tempo em certas situações, você começa a se acostumar a viver daquela forma. Ele é acostumado a viver daquela forma. Então é difícil você chegar assim e dizer eu não quero mais. Porque às vezes a dependência emocional faz a gente voltar para onde muitas vezes a gente orou para sair. Quantas mulheres já orou a Deus, já pediu a Deus, Senhor, eu quero o fim desse casamento, eu não quero mais para minha vida, eu quero ter uma vida boa, em paz com meus filhos, ou sozinha, ou recomeçar minha vida, ou ter um novo relacionamento. E às vezes a mulher se encontra novamente naquele relacionamento e ela é criticada, ela é julgada. Eu digo por mim, porque até eu dar um ponto final, eu tive muitas idas e vindas. Sabe? Eu passava por cada situação e depois eu estava ali novamente. Até eu identificar o que é que estava acontecendo comigo, eu fui várias idas e vindas. E nessas idas e vindas que a gente vai perdendo o nosso valor, nessas idas e vindas que a gente vai perdendo o nosso respeito, nessas idas e vindas que a nossa autoestima vai baixando, nessas idas e vindas que a gente vai adquirindo dependência emocional, nessas idas e vindas que a gente perde a nossa identidade.
o nosso valor, o nosso respeito. E tem mulheres que estão mortas dentro de relacionamento. Quando eu digo mortas, eu digo assim, estão destruídas, porque elas não têm força de sair daquilo, sabe? Às vezes a família já tentou ajudar de todas as formas, mas ela não consegue sair disso. Então, é nesse momento que eu digo assim, a gente tem que buscar a força em Deus. A gente tem que entender assim, poxa, porque tem mulher que fica preocupada. Eu tinha um pensamento assim, poxa, eu não vou suportar ver com outra pessoa. Se eu ver com outra pessoa, eu não vou aguentar. Gente, a gente aguenta. A gente suporta tudo. A gente vai suportar tudo, a gente vai vencer tudo, a gente vai passar por tudo. Não vou dizer para você que é um processo de um dia para noite, que é de um dia para outro, não é. Mas se a gente colocar os nossos olhos nele, ele vai nos dar estratégia, ele vai nos dar renovo, ele vai nos dar força. É como eu vi uma vez uma pregação que diz que ele vai nos dar uma injeção de ânimo para a gente poder prosseguir, para a gente poder levar para frente, porque vai vir. Eu lembro, gente, que num dia que eu fui fazer a minha prova não enseja, né? Que como eu já falei aqui, eu estudava. Eu estava no meu último ano de escola. Eu vim para cá em março, eu estava no meu último ano de escola para concluir os meus estudos, meu ensino médio. E aí, quando eu vim para cá, eu até tentei, eu acho que eu passei uns 15 dias a um mês estudando. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Só que não dava, gente. Eu levava minhas filhas, pegava uma de manhã, outra de tarde. E nos meus intervalos eu trabalhava, fazia entrega. Ainda, poxa, ainda tinha meus bebê pequenos, tinha tanta coisa e de noite eu ainda ia estudar. E aí, gente, quando eu voltava arregaçada, eu voltava destruída, eu não tinha como estudar. Então, em abrir mão dos estudos das meninas e os meus, eu abri mão do meu estudo. Só que eu não desisti. O que é que eu fiz? Eu me cadastrei no Enseja, no mês de abril ou foi de maio. E aí, quando foi em agosto, eu fui fazer minha prova. Quando eu fui fazer a prova, eu digo pra você, gente, eu tava na fila. Eu acho que não era, eu acho que era antes de 8 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Eu recebi uma foto dele com uma mulher, do meu ex com uma mulher. E quando eu vi aquela foto, eu fiquei assim, por um momento assim, eu tomei aquele susto, aquele impacto, né? E nessa foto tava dois casais. Em um desses casais, uma dessas meninas que tava, que tava na foto, juntamente com um amigo dele, era uma menina que ela fazia minha unha. E por várias vezes, assim, eu conversava com ela, né? Sobre a situação, tal, tal, tal. E ela nem conhecia ele. Ela ouviu falar. E depois que eu comentei com ela, eu vi lá você na foto lá, menina, eu nem sabia que era ele. Depois que ele começou a me seguir no Instagram, eu vi a foto de Benjamin, seu filho, no Instagram dele, aí que eu liguei uma coisa com a outra. E assim, pra mim foi eu tomei aquele estalo, sabe? E eu senti que ali foi uma forma, uma estratégia que o inimigo usou para me desestabilizar, porque eu ia bem na fila, gente, para me entrar na escola, para me fazer meu Enseja. E vocês sabem que Enseja é algo que você tem que se concentrar, são provas muito difíceis. E aí, minha filha, quando eu sentei, que eu entreguei, botei meu celular dentro da sacola, que eu lacrei tudo, eu olhei para cima e fiz uma oração, falei, Senhor, não importa o que passou na minha vida, importa o que eu estou buscando para minha vida. Eu vou fazer essa prova e eu vou passar. E eu vou entrar na minha faculdade de teologia para a honra e a glória do teu nome. E ali, gente, Deus tirou da minha mente na mesma hora. E o meu foco foi a minha prova. Então, assim, vai aparecer coisas para te desestruturar. Vai aparecer coisas para fazer vocês ficar no chão. Vai fazer coisa para você olhar para sua situação e você achar que você vai passar a vida o tempo todo naquela situação. Quando eu vim para cá, eu tive, gente, minhas situações. Eu tive meu momento de orar. Eu tive meu momento de me fortalecer nele. Porque não é fácil, mas é possível. A gente pode. Eu creio assim, ó, que existe dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento para você esquecer. E existe aquele sofrimento onde você permanece. E dia por dia, mês após mês, você vai sofrendo, você vai perdendo o seu valor, você vai perdendo a sua identidade. E você fica parada. Eu fiquei durante 6 anos da minha vida que eu não fiz nada. Você vê, eu tenho 1 ano e 4 meses aqui. Eu terminei meus estudos, mesmo pelo Enseja, eu terminei meus estudos. Eu entrei para a faculdade, que foi meu sonho, estou no meu segundo semestre da minha faculdade de teologia, certo?
Eu comecei a construção da minha casa, certo? Eu tirei minha habilitação de carro. Porque eu já sou habilitada de moto, eu adicionei a categoria B. Eu montei meu estúdio novamente. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas vendas, então eu não morri. Pelo contrário, muitas coisas na minha vida eu concluí. Concluí meus estudos, que foi um sonho realizado. Concluí minha habilitação, que foi um sonho realizado. Entrei para a faculdade, que foi um sonho realizado. Então, assim, gente, eu poderia estar aqui me lamentando. Eu poderia estar aqui, gente, me ajude com. Não, não critico quem faz, mas poderia estar aqui. Vocês me ajudem aí com qualquer valor para mim. Comprar um bloco. Não tô aqui, gente. A única coisa que eu peço aqui no meu canal é que vocês curtam meu vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês deixem um comentáriozinho de coração para poder o meu vídeo ser enviado para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a minha história, para que pessoas sejam motivadas, pessoas sejam edificadas, para que o meu canal monetize, que eu quero a monetização desse canal, para que eu possa também tirar uma renda daqui. Mas é o que eu digo para vocês. Continue. Não pare. Não pare. Eu digo para vocês, eu não sei como é a vida de vocês, eu não sei se vocês estão passando no mesmo processo que eu, mas eu digo unicamente para você, não pare. Coloque o seu foco em Deus, olhe para frente, esqueça o seu passado. Ah, mas tá com outra mulher, tá com isso, tá com aquilo, deixa lá. Foca teu futuro, saiba que você tem uma vida, saiba que tem muitas coisas esperando por você, saiba que tem coisas novas para você, saiba que se você colocar Deus na frente, a palavra do Senhor diz que quando colocamos Deus na frente da nossa vida, tudo o que a gente faz será muito bem sucedido, certo? Então, eu venho para vocês hoje para dizer para vocês, gente, é capaz, somos capazes, sozinha não, mas com Deus sim. O sentimento, você vai ter tempo que você vai estar lá em cima e vai ter tempo que você vai estar lá embaixo e é normal, sabe? Quando vier a dor, se joga no chão, ajoelha, Senhor, me fortalece, me dá minha injeção de ânimo, me dá o meu pão de cada dia e Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar estrutura, gente, porque Deus, Deus nunca vai lhe dar um fardo aonde você não possa suportar. Então, tudo que acontece na sua vida, que está acontecendo, Deus vai te dar capacitação. Tem coisas que você vai achar que você não vai suportar, mas você vai suportar. Tem coisas que você vai achar que você não vai conseguir e você vai conseguir, sabe? Quando colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque o nosso Deus, ele não nos abandona, ele não esquece da gente, ele não nos deixa na pior. Você tenha certeza que não. A palavra do Senhor diz que mesmo que a sua mãe, que lhe gestou, mesmo a sua mãe que deu a luz a você, mesmo que ela e se esqueça de você, Deus nunca se esquecerá de nós. E há um recomeço de vida para todo mundo. Quando a gente destrói os planos da nossa vida, Deus, ele restitui e reconstrói esses planos, sabe? A gente só precisa confiar nele e esperar o tempo dele. Às vezes as pessoas querem as coisas tudo para ontem. Gente, eu tô no meu processo, eu vou fazer 1 ano e 4 meses no meu processo, sabe? Possa ser que eu passe mais 2 anos, possa ser que eu passe mais 3 anos, possa ser que eu passe mais 5 anos ou 10 anos, eu não sei quanto tempo, mas eu sei que Deus fará. Essa é a minha certeza. Que Deus fará. O meu tempo não é o tempo dele. Sabe? Enquanto você não chega aonde Deus vai te levar, ele vai te sustentando durante todo o caminho. A palavra do Senhor diz que as únicas coisas que tardam as promessas de Deus na nossa vida é a nossa dureza. A única coisa que tarda as promessas de Deus na nossa vida é a gente querer retornar para onde Deus já nos tirou. Quando eu digo isso, eu lembro do povo que estava no Egito, na casa da servidão. Que a palavra do Senhor diz que Deus, com mãos fortes, através de 10 pragas, ferindo o Egito, Deus tirou aquele povo da escravidão e levou o povo a caminho do deserto, para levar eles para uma terra onde mana leite e mel, para uma terra prometida, uma terra de promessa. E a Bíblia é clara em dizer que uma caminhada de 11 dias virou uma caminhada de 40 anos. Por quê? Porque o povo era um povo de dura cerviz, era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, era um povo que sentia desejo de voltar de onde Deus tinha tirado. E quando você é uma pessoa que vive debaixo de murmuração,
Quando você é uma pessoa que vive debaixo de reclamação, eu já fui assim, gente. Eu tô falando porque eu já fui assim. Quando você é uma pessoa assim, você tarda aquilo que Deus tem para você. Então, algo que poderia ser em 11 dias ser resolvido, passou 40 anos para ser resolvido. Então, a palavra de Deus vai mostrar claramente que mesmo durante esses 40 anos, o povo no deserto, a palavra de Deus diz que Deus sustentou. O deserto é uma terra árida, o deserto não se planta, o deserto não se colhe, o deserto não tem água, o deserto é um lugar que não é um lugar de vida, pelo contrário, o deserto é um lugar de morte, ou melhor, o deserto é um lugar de processo. Mas a palavra de Deus vai dizer que durante aqueles 40 anos, Deus enviava o maná que caía do céu para que o povo comesse. E a palavra de Deus é mais clara ainda de dizer que aquele maná o povo tinha que colher para comer naquele dia, que eles não poderiam guardar aquele maná. Por que eles não podiam guardar? Se eles guardassem no outro dia, aquele maná estava cheio de bicho. Por quê? Porque Deus queria sustentar o povo todos os dias. Deus queria. A palavra de Deus vai dizer que não tinha água e Deus fazia água salgada virar água doce. A palavra de Deus diz que a água saía da rocha para que o povo tivesse água. Durante a noite aquele lugar era muito frio, tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo. Durante o dia era um lugar muito sol e tinha uma nuvem que trazia sombra e também mostrava que Deus estava presente entre eles. Então assim, a nossa caminhada, a nossa jornada, a gente não vai só. Deus vai nos dando o cobertor conforme os nossos frios. Deus vai nos sustentando, vai nos capacitando e através da nossa vida a gente pode ser um testemunho vivo para muitas mulheres que precisam ouvir o que a gente está vivendo, sabe? Hoje eu atendendo uma cliente lá no estúdio, aí eu contando um pouco a ela, ela falou assim: "Poxa, Gabi, eu tô te ouvindo e eu tô admirada porque eu só tinha um filho. Eu só tinha um filho. E eu passei por tantas coisas com meu marido, com tantas coisas. Eu tinha uma estabilidade muito boa, né? Eu ajudava ele, ele fez não sei quantos filhos na rua, eu ainda dava pensão aos filhos dele. E eu não conseguia me libertar. E hoje você contando a sua história, a situação que você foi viver com seus 4 filhos. Então, assim, as mulheres começam a olhar, começam a entender, sabe, gente? Então, eu vou estar aqui. Às vezes eu me ausento daqui devido ao trabalho, devido à correria, mas eu vou focar aqui e eu tenho fé que eu vou voltar aqui um dia para contar para vocês outras coisas que Deus tem feito na minha vida. E o pouco que Ele tem me dado, eu já sou grata demais a Ele. Só em até aqui ter me ajudado, o Senhor, eu sou grata a Ele. Eu sou grata a Ele e eu não ter passado fome, e eu não ter passado necessidade, e meus filhos não ter faltado, e meus filhos estar estudando. Para mim, tudo isso é uma bênção. Outro dia, eu acho que tem uns 2 dias, a gente deitado na cama, a gente tinha limpado a casa toda, tudo limpinho. E aí a gente deitou na cama, eu botei um pano na janela, e aí liguei minha televisão, botei um filme, os meninos dormindo, aquelas guardazinhas de ventilador. Eu olhei para dentro do meu barraco, falei: meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse barraquinho, por essa casa, por esse lar, por este momento, por essa paz. Comece agradecendo o que você já tem, comece agradecendo onde Deus já te colocou, porque eu digo para você, meu irmão, que quando você começa a agradecer, Deus começa a trabalhar, porque quer ver uma coisa que agrada o coração de Deus? É um coração grato. É quando de vez de você estar murmurando: ah, meu Deus, esse barraco faz calor. Ah, meu Deus, esse barraco faz frio. Ah, meu Deus, eu não aguento mais aqui. Ai, que inferno de vida. Ai, que situação. Ai, que Deus não me vê. De vez de você estar assim, comece a agradecer que Ele começa a trabalhar. Comece a trabalhar. Não permita que algo na sua vida que tem pouco tempo de processo dure anos e anos e anos e mais anos de processo por conta de murmuração. Saiba que se Deus te colocar em uma situação, seja lá qual for, ou em qualquer área da sua vida, é um processo e que você vai vencer. E depois que você sair de lá aprovado, Deus vai lhe dar a sua recompensa. E eu tenho aprendido isso, gente. Eu tenho aprendido.
Porque eu não tenho riqueza. Não tenho riqueza, tenho problema, tenho conta para pagar, eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas lutas, tenho minhas coisas, mas eu tenho algo que dinheiro nenhum pode comprar. Eu tenho paz. Tem gente que é só rico, meu irmão, mas só é rico de dinheiro. As coisas mais importantes da nossa vida, o dinheiro não é capaz de comprar. O dinheiro, ele compra até uma cama muito confortável, o melhor colchão, o mais fofo, com pena de não sei o que, de águia. O dinheiro ele compra, mas o dinheiro ele nunca vai comprar um sono, nunca vai comprar o sono. Tem tanta gente com tanto dinheiro e todo dia precisa se tomar não sei quantos comprimidos para poder dormir. O dinheiro, ele pode comprar o relógio mais caro. O relógio de não sei quantos US$ 1.000. Não vou nem falar dinheiro. O dinheiro ele compra. Mas o dinheiro ele nunca comprará o tempo. E às vezes a gente, na ganância de dinheiro, disso e daquilo, a gente perde o mais importante, sabe o que é? Às vezes é de passar um tempo de qualidade com os nossos filhos, deitar com eles na cama, botar eles aqui em cima de você e assistir Bob Esponja, e assistir desenho, e assistir isso e aquilo. O dinheiro não compra esse tempo. O dinheiro ele pode comprar até o sexo, mas o dinheiro ele nunca comprará amor. E às vezes a gente não tem nada, mas a gente tem uns filhos que nos amam. A gente, poxa, é tão bom você deitar com seus filhos. E aquele beijinho, tudo babado em cima de você. Isso aí, dinheiro nenhum pode comprar. O dinheiro, ele até encomenda uma morte. Mas o dinheiro nunca comprará uma vida. E tem tantas pessoas desperdiçando as suas vidas em busca de dinheiro, em busca de coisas, vivendo e trabalhando como se nunca fosse morrer. E quando morre, morre como se nunca tivesse vivido. Gasta tanto dinheiro para gastar tanto sua saúde para poder ter dinheiro, depois pega esse dinheiro todo para tentar ter saúde. Então, assim, meus irmãos, foque, meus amigos, meus inscritos, pessoas que estão torcendo aqui por mim. Olhe para Deus, seja lá qual for a área da sua vida que te aflige, que te abate, que te desanima, que te faz questionar. Olhe para Ele e tenha certeza, não é com dúvida que eu te falo com certeza, que tudo e o mais Ele fará. Lembre-se como a estação do ano. Hoje você pode estar vivendo um inverno, mas o verão chegará. E o sol da justiça brilhará sobre a tua vida. Amém? Galera, um beijo para você que chegou aqui. Deixa um coraçãozinho, gente. Fortalece o meu canal, deixa um coração, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal. O próximo vídeo, galera, que eu vou fazer vai ser um vlog, né? Não sei ainda se vai ser alguma rotina de alguma coisa, de uma manhã, de uma tarde, de uma noite, ou se é algum dia de trabalho, ou se vai ser um domingo, mas vai ser um vlog, certo? E um beijo, galera, e até o próximo vídeo.